Muros altos, cercas elétricas, vidros escuros, câmeras, alarmes, vigias. O que, afinal, garante a tranquilidade em nossas casas, em nossos prédios? Para responder isso, a dupla Rodrigo Pimentel e Diógenes Luca está na rua para mais um plano de segurança. Eles entraram aqui num sábado, já foram entrando, perguntando aonde estava o cofre, euro, dólar, e eu falando que nós não tínhamos, né? Eles começaram a recolher tudo que eles encontravam, videogame, DVDs. Na hora a gente leva um susto, né? Luciane não tem casa de luxo, não vive em bairro de alto padrão. Mesmo assim, foi vítima de um tipo de crime que assusta os moradores das grandes cidades: os assaltos a casas e edifícios. Os arrastões a prédios, dos sofisticados aos mais modestos, se espalham pela capital e ganham noticiário. Quais são os pontos vulneráveis das residências que acabam atraindo os criminosos? E como se prevenir? Os consultores Rodrigo Pimentel e Diógenes Luca têm as dicas. O plano de segurança já começou. O que os arrastões revelam sobre os métodos dos bandidos? Analisamos os casos de roubos e arrastões na cidade de São Paulo em 2011 e começo de 2012 e chegamos a algumas conclusões. Primeira conclusão. Roubos e arrastões não ocorrem exclusivamente em prédios de alto luxo. Nos prédios mais populares, os bandidos se utilizam da falta de estrutura para agir. Edifícios sem câmeras de segurança ou porteiro 24 horas acabam se tornando alvos preferenciais dos assaltantes. O sistema de câmeras e alarmes, ele não serve só para depois que acontece um fato, recuperar as imagens para ajudar a investigação da polícia. Ele também serve como um elemento dissuasivo, um elemento de prevenção. O criminoso, quando ele passa aqui, ele vê uma rua cheia de câmeras espalhadas, cheia de sensores, ele vai ficar menos motivado para fazer o assalto. Ele vai escolher o prédio sem câmera. Nos prédios de alto padrão, duas estratégias de invasão se destacam. Primeira, os bandidos conseguem o controle remoto da garagem. Essa opção do porteiro ter o controle de acesso, ela é sempre mais segura, é mais inteligente. Alguns condomínios com 110 apartamentos fornecem as chaves e os controles de acesso aos moradores. Olha que perigo. E a dica é, se um morador der falta do controle, todos os condôminos devem trocar as chaves de acesso. Segunda estratégia, os ladrões se passam por entregadores ou prestadores de serviço. É entrega de água no apartamento 32. Tá liberado, tá? Tá ok, obrigado. Aqui, a falha é humana e exige treinamento dos funcionários do edifício. Primeira dica ao síndico: oriente, treine e fiscalize seus porteiros e zeladores. Caso necessário, busque cursos nas polícias estaduais. Dica ao porteiro: seja criterioso e exigente na identificação de todos os prestadores de serviços e também de visitantes. Você não tem por que receber nenhum tipo de técnico, permitir o acesso na sua casa se não foi uma coisa solicitada por você. Não pode se iludir com escada, com carro, com logomarca, com camisa. Tá certo. Porque os bandidos têm tudo isso aí. Agora, cuidado. a dica de ouro, Pimentel, receber o crachá, a identidade, ir lá e fazer a ligação para a empresa que você solicitou e confirmar se aquele sujeito é de fato o instalador. Então, visita agendada, crachá, identidade e confirmação. Nossos consultores detectam outra característica comum aos casos analisados. Os criminosos preferem condomínios com uma só torre. Quando tem um condomínio com várias torres, é sempre menos atrativo para o criminoso do que um condomínio com uma ou duas torres. Mais do que isso, era inviável a logística do bandido para render tantos moradores. Mas será que a própria arquitetura do prédio ou da casa não facilita a ação dos bandidos? Por exemplo, será que a iluminação, o muro, a altura dele, as árvores ou até mesmo a posição que você deixa a lixeira ali na porta da sua casa, será que tudo isso não pode contribuir para a sua segurança? O comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, Roberson Bondarucci, ouviu 287 criminosos e escreveu um livro sobre o assunto. A nosso pedido, ele analisou imagens de construções em São Paulo e identificou os pontos mais vulneráveis.
Coronel Robertson, e sobre a iluminação? Em primeiro lugar, luzes acesas durante o dia, luzes que permanecem permanentemente acesas. Em segundo lugar, correspondência acumulada. Se não for retirado, é sinal que não há ninguém na casa. Então, qual a sugestão? Ao invés da pessoa deixar a luz permanentemente acesa, existem sensores que são de custo baixo, que fazem com que a luz se acenda durante a noite e se apague durante o dia. Sensores de presença ajudam a identificar pessoas próximas à portaria. Para muitos delinquentes, no momento que a luz se acende, ele não sabe se isso foi uma coisa que aconteceu automaticamente ou foi alguém que percebeu a sua presença e ligou uma luz. O ideal é que as luzes apontem para a rua, não para a casa. E vai gerar um ofuscamento em quem tenta observar e vai fazer com que quem está dentro fique na sombra observando o que acontece na rua. Outra dica: lixeiras e caçambas longe dos muros e das grades. A opção é afastar, então, a caixa de lixo um pouquinho da tua calçada. Exatamente. Você não permitir que, através dela, se possa escalar ou transpor o muro ou a grade que ali está. O mesmo serve para árvores e arbustos. Nós temos aqui uma árvore que cresce e permite uma escalada furtiva. Arbustos nunca mais de 1 metro de altura e galhos das árvores sempre podados acima de 2 metros. Coronel Robson, vamos falar sobre marquises. Ela acaba virando uma plataforma de trabalho para uma pessoa mal intencionada. E essa é uma solução bem antiga, né, Coronel? Colocar vidros aqui. Que esta visão agressiva que o vidro, que o arame farpado causa, é o que nós chamamos de efeito fortaleza. Dá a impressão de que ou esta casa já foi violada ou alguma coisa muito valiosa em seu interior, portanto seria interessante ser visitada. Além do que, a pessoa tende a relaxar com outras medidas de segurança por achar que ela está muito segura dentro da sua residência. E será que erguer muros cada vez mais altos adianta para evitar assaltos? Nem sempre. Às vezes, esses recursos criam uma falsa sensação de segurança. Acabam oferecendo cobertura aos bandidos em vez de afugentá-los. Foi o que aconteceu com a Luciane, que você conheceu no início da reportagem. Protegidos pelo muro alto, os ladrões passaram mais de 2 horas na casa dela sem serem incomodados. Ninguém na rua, nenhum vizinho desconfiou de nada. Entre ter uma casa cercada por grades ou muros, a casa sem grades e nem muros acaba sendo mais segura. Uma casa que não tem muros, não tem grades, cria esta barreira psicológica, que é mais efetiva do que a barreira física. O que cria na cabeça do criminoso uma dúvida. Será que tem um alarme? Será que tem um sensor de movimento? Na dúvida, ele prefere assaltar outra casa. A visibilidade é a melhor arma contra o crime, Coronel. Exatamente, é um princípio que se chama de vigilância natural. Proteção à prova de falhas é praticamente impossível, mas existem pequenas medidas que você pode tomar para reduzir o risco de assaltos. Chegar em sua casa de forma segura é uma das coisas mais importantes. A primeira dica é dar uma olhada nas redondezas para ver se não tem ninguém em atitude suspeita. Cumpra as regras de segurança do seu condomínio. Observe os porteiros e os funcionários para ver se são pessoas reconhecidas. E se por acaso você sentir algo perigoso, não tenha dúvida, acione a polícia. No próximo episódio, que cuidados você pode tomar nos transportes públicos? Eu tô vendo você abraçando a mochila e segurando muito forte seu celular. Isso é uma precaução sua?